Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se vocês estão aqui, é porque o algoritmo do YouTube selecionou esse vídeo para vocês, porque vocês gostam de doutrina católica, teologia, formação humana, familiar, vida espiritual, vida de oração, enfim, sistemas ligados à fé cristã. Nós temos uma aula muito interessante hoje que tem tudo a ver com a espécie de crise que nós vivemos no cristianismo nas últimas décadas, no catolicismo em especial. O evangelho vivido nos mártires. Antes de mais nada, eu quero novamente convidá-los para estar conosco na nossa peregrinação em julho, à Itália. Peregrinação para Roma, Assis, Lanciano, Cássia, Monte Cassino, Perugia, com a família Brodbeck, organizado pela Demaré Tours. Vai estar o padre Felipe Neco, que é um padre legionário de Cristo, acostumado a lidar com as famílias, e vamos ir para a Itália em pleno ano jubilar para rezar, para receber graças especiais. Estamos em Roma, sede da cristandade, e também para tomarmos um bom vinho, comermos uma massa, conviver em família, com famílias, conviver conosco. Vocês querem nos conhecer? Querem conhecer minha esposa? Querem conhecer nossos filhos? Estejam conosco na Itália, nessa peregrinação. O link para vocês receberem mais informações e comprar os pacotes com a Demaré Tours está aqui na descrição. Peregrinar com fé é com a Demaré. Também na nossa descrição está o link para vocês fazerem a assinatura da Escola da Doutrina e da Comunidade Família Brodbeck. Vocês vão conhecer mais sobre essas nossas duas plataformas de ensino de formação católica integral que eu e minha esposa desenvolvemos para vocês. Pois bem, começamos a trabalhar agora o nosso tema. O Evangelho é vivido nos mártires. O martírio, meus caros, nós temos uma... A igreja sempre viveu sob perseguição, tá? A antiga aliança viveu sob perseguição. Sempre teve guerras, sempre teve perseguições ao povo escolhido, foi deportado, foi para o Egito, foi para a Síria, foi para a Babilônia, foi perseguido por gregos, instalaram uma estátua de Zeus no templo de Jerusalém, houve conflitos com os filisteus, enfim, a história do Antigo Testamento é toda povoada de perseguições. O Novo Testamento não é diferente. Logo em seguida do início do Evangelho, da propagação do Evangelho, os cristãos já começam a ser perseguidos pelos romanos e pelos judeus. Tivemos grandes perseguições sobre Nero, grandes perseguições sobre Décio, sobre Diocleciano, e tantos santos que hoje nós cultuamos, veneramos, foram martirizados nessas grandes perseguições romanas. Com o tempo, houve outras perseguições também em alguns outros lugares, a Império Persa, pelos muçulmanos, na Idade Média, na Idade Moderna, a Revolução Francesa, até chegamos nos tempos atuais. O martírio é o supremo testemunho da fé. Aliás, a própria palavra mártir vem do grego mártir, martis, que significa testemunha, né? O mártir é uma testemunha, então o martírio é um testemunho. Testemunho como se ele está morrendo. Ele está morrendo por Cristo. Então, o grande testemunho de fé é morrer por Cristo, mais do que falar sobre Cristo, mais do que pregar sobre Cristo, mais do que querer convencer os outros pela nossa pregação, pela nossa palavra, nós convencemos os demais pela entrega da nossa própria vida. Olha, se o testemunho que nós damos, por exemplo, obedecendo, indo à missa, tendo oração, obedecendo os mandamentos, sendo uma pessoa correta, tudo isso é eloquente, quanto mais quando nós entregamos a nossa própria vida. Esse é o verdadeiro testemunho, esse é o grande testemunho capaz de arrastar multidões. É por isso também que Tertuliano dizia contra os perseguidores que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Porque as pessoas viam os pagãos sendo mortos com medo, desesperados, mas eles viam os cristãos serenos, entregues, mortificados, felizes, porque morriam por Cristo e queriam entender o motivo de tudo isso. Como eles estão sendo devorados pelos leões e estão cantando. Como eles estão indo para o fogo, vão cortar a cabeça deles, vão crucificá-los de cabeça para baixo, vão degolá-los, tirar os olhos, tirar os seios, vão tirar a pele, vão esfolá-lo.
E eles estão felizes, estão cantando, estão rezando pelos seus perseguidores e dizendo: Senhor, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Isso é um espetáculo grandioso para os não cristãos que estavam olhando. Para os cristãos que estavam olhando, isso fortalecia a fé. E para os não cristãos, isso demonstrava que aquela fé que os mártires diziam professar só podia ser verdadeira. Para que eles enfrentassem o perigo, a morte, a espada, a perseguição com alegria, com felicidade, perdoando e unindo-se a esse Nazareno que eles diziam seguir, então é porque devia ser verdade. A perseguição é uma realidade constante na história da igreja, mas o modo como nós vivemos essa perseguição também depõe a favor da verdade do cristianismo e é um instrumento poderoso de apostolado. Não queiramos achar que o martírio é uma excepcionalidade. Embora, claro, o martírio explícito, de morrer, não acontece para todos os cristãos, de alguma maneira há uma perseguição. Ou uma perseguição genérica à igreja, ou uma perseguição em algum nível aos cristãos em geral. Cristo disse isso em Mateus 10, 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo mundo é odiado por ser cristão em algum nível. Não, mas as pessoas convivem comigo e não são cristãs, ou são cristãs de IBGE, ou são católicas, mas não vão à missa. Elas não me perseguem. Fazem alguma piada, não fazem? Fazem alguma piada pelas costas. Fazem algum deboche. Ah, mas ele tem um monte de filho. Que bobagem, está sempre rezando. Olha só, ele é virgem. Algumas coisas tem. Algum comentáriozinho, algum passivo-agressivo. E se não tem, pode vir a ter um dia. A probabilidade de ter é grande, porque a perseguição não é somente a cada cristão, a perseguição à igreja em geral. Esse martírio, como eu disse antes, já começava no Antigo Testamento. Elias foi perseguido pelo rei. Jeremias foi perseguido, Daniel foi perseguido lá por Nabucodonosor. José foi vendido pelos seus próprios irmãos do povo eleito e foi para o Egito. Lá ele alcançou graça, mas antes ele foi perseguido. Os seus descendentes, depois, 400 anos depois, foram perseguidos também. Moisés teve que sair do Egito com eles. Houve a libertação e ainda assim o Egito foi atrás deles. Deus é que moveu a sua mão e eles foram afogados no Mar Vermelho. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, houve constantes batalhas contra os inimigos de Deus, contra os inimigos de Israel. Foram deportados depois, lutaram contra os filisteus. Os irmãos Macabeus e a sua mãe, em Susana, em 2 Macabeus 7, lutaram, foram perseguidos pela sua fé, porque não aceitaram o paganismo dentro do templo. Judas Macabeu liderou uma revolta, filho de Matatias Macabeu, liderou uma revolta para defender Israel da invasão grega. Foram perseguidos, foram mortos. Cristo morreu para nos salvar. Ele não é um mártir no sentido de que, coitado, o mataram. Não, ele entregou a sua vida por nós. Mas ainda assim, ele é, num certo sentido, um mártir por excelência, um mártir da verdade. Porque veio dar testemunho da verdade, os seus não o aceitaram. Lá nós vemos no prólogo de São João. Em Atos 7, 54 e 60, nós vemos o primeiro mártir cristão propriamente dito, Santo Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos ali pelos apóstolos, foi apedrejado. E quem estava nesse apedrejamento? São Paulo, que mais tarde também se converte e se torna também um mártir decapitado. Lá em Roma, nós vamos a igreja, a Basílica de São Paulo Extramuros, onde está o túmulo do apóstolo São Paulo. Vamos passar também pela Trefontaine, onde há a tradição de quando cortaram a cabeça de São Paulo, a cabeça quicou 3 vezes, nos 3 lugares onde a cabeça quicou surgiram 3 fontes d'água, tem uma abadia lá belíssima. Os apóstolos também foram mortos, Santo André foi crucificado em X, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, São Bartolomeu foi esfolado, São Paulo foi decapitado. São João não foi martirizado, mas ainda assim ele enfrentou uma perseguição violenta, tentaram cozinhá-lo em óleo quente, ele sobreviveu por milagre, depois acabou morrendo de velho. Foi o único que não morreu mártir. Os outros todos morreram mártires. E morreram mártires evangelizando, levando a palavra de Deus. Pelo seu martírio eles levam a palavra de Deus também, como eu disse, que é um grande testemunho, mas eles pregaram também.
São Tiago Menor foi bispo de Jerusalém, pregou na Judéia, na Galiléia. São Tiago Maior pregou na Espanha. Nós temos São Tomé pregando na Índia. São Bartolomeu foi até a Armênia junto com São Judas Tadeu. E os discípulos dos apóstolos também. São Marcos foi para o Egito pregar. E os discípulos lá de São Marcos, como São Frumêncio, foram até a Etiópia, onde eles consolidaram o evangelho que já tinha sido pregado aos judeus etíopes, porque os etíopes são descendentes dos filhos da rainha de Sabá com o rei Salomão, e, portanto, adotaram a religião de Salomão. São, portanto, africanos de religião judaica. Eles estavam esperando o Messias, e o Messias foi anunciado para eles por São Frumêncio, que era discípulo lá dos primeiros enviados por São Marcos, que é discípulo de São Pedro, que foi martirizado. Mas ainda assim, o primeiro etíope evangelizado foi o eunuco da rainha Candace, que estava lendo as escrituras, porque era um judeu negro, um judeu etíope, e foi evangelizado por São Filipe, que também era um dos diáconos, e que foi também martirizado. Os santos inocentes, aquelas crianças que foram mortas por Herodes, porque o Herodes o Grande queria matar o menino Jesus e não sabia quem ele era, então mandou matar todas as crianças menores de 2 anos em Belém. Então eles também foram mártires. Nós comemoramos a festa deles, né? Os santos inocentes foram mártires de Cristo sem professar a fé. Já falei de Santo Estevão, apedrejado em Jerusalém. E dos apóstolos, todos, exceto São João, foram martirizados. Depois nós tivemos as grandes perseguições romanas, algumas persas também, mas sobretudo romanas. São Lourenço, São Sebastião. Anotem isso, vamos fazer de tema de casa. Procurem depois sobre o martírio de cada um deles. Procurem no ChatGPT, Wikipedia. Procurem em algum lugar livros sobre santos. A minha biblioteca católica tem um livro sobre os santos de cada dia, muito bom, com os mártires. Agora, o CDB, Centro Dom Bosco, lançou um livro. Mandem esse vídeo para o CDB para eles verem. Eu estou fazendo uma boa propaganda desses livros deles. O CDB tem uma produção literária incrível, eu sou amigo dos guris, tá? Já estive no Rio de Janeiro dando aula para o projeto deles da Universidade de São Jerônimo, que eles tinham antes, dei aula de apologética para eles. Estive em 3 Ligas Cristo Rei do CDB pregando, ganhei vários livros deles também, tive inúmeras iniciativas lá com o pessoal. Tá? Eles estão lançando livros muito bons agora, uma coleção de 3 livros sobre os mártires, e conta a história deles. Mas por enquanto vocês podem procurar na Wikipedia, pode procurar no Google, né? São Lourenço é padroeiro dos assadores aqui no Rio Grande do Sul, ou deveria ser pelo menos, né? De quem faz churrasco, porque ele morreu numa grelha, e numa parrilla. E quando estavam os seus algozes rindo de que ele estava quase morrendo, ele diz: agora me virem do outro lado, porque aqui já está bem passado, tem que assar do outro lado. Ou seja, não perdeu o bom humor sobrenatural, sendo morto por Cristo. São Sebastião, que foi cheio de flechas, né? Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. São Cosme e São Damião. São Gervásio, São Protásio. Santa Bárbara, o próprio pai tentou matá-la, depois ela acabou sendo martirizada, mas o próprio pai tentou matá-la, decapitando-a porque ela era cristã e ele era pagão. E aí um raio atingiu lá o martelo que ele levantou, por isso que ela é padroeira contra as tempestades, mas depois ela acabou sendo morta. São Manuel e companheiros, que foram mártires no Império Persa. São Maurício e a Legião Tebana, eles eram militares romanos e não prestaram culto aos deuses romanos e ao imperador, achando que o imperador era Deus, obedeciam o imperador, mas não acharam que ele era Deus, mataram toda a legião tebana, né? E o seu oficial comandante, São Maurício. Santa Apolônia de Alexandria, arrancaram os seus seios. Santa Luzia, arrancaram os seus olhos. Santa Balbina de Roma, Santa Martina de Roma, nós temos uma afilhada, que o nome é Martina, dedicada a Santa Martina de Roma. Santa Doroteia de Cesareia, Santa Filomena, que foi redescoberta, né, com Santo Curadars, que era muito devoto dela. Santo Hipólito de Roma, que chegou a ser antipapa, se colocou contra o Papa, dizendo que ele era o verdadeiro Papa. Depois ele se arrependeu, pediu perdão, reconheceu o verdadeiro Papa e foi martirizado. Vejam que coisa incrível. E um dos padres da igreja tem escritos fenomenais dos primeiros séculos. Santa Perpétua e Santa Felicidade, uma era serva da outra, era empregada, outras duas morreram juntos, foram martirizados numa arena romana.
né? Outra Santa Felicidade, tinha duas Santas Felicidades que eram mártires, né? Que é uma que tinha 7 filhos, que foram executados um a um em Roma e depois ela. Já na Idade Média nós temos outros mártires. São Bonifácio foi martirizado ao evangelizar os germanos, né, os alemães. São João Nepomuceno foi morto por guardar o segredo de confissão. São Paulo Miki e os companheiros crucificados em Nagasaki, no Japão, foram os mártires do Japão. São Roque Gonzalez e companheiros que foram canonizados por São João Paulo II em Assunção, no Paraguai. São os missionários no Paraguai. Não, eles vieram do Paraguai, mas evangelizaram um pedaço da Argentina e o Rio Grande do Sul. São Roque Gonzalez e seus companheiros são os primeiros santos brasileiros. Se fala de Santa Paulina, com a primeira santa brasileira. Estou falando brasileiro porque evangelizou o Brasil, não porque nasceu aqui, tá? Então sempre se falou, quando Santa Paulina foi canonizada, a primeira santa brasileira. Não. Eu sou muito devoto de Santa Paulina, mas não é. Eu tenho relíquia de Santa Paulina, minha avó materna era devota de Santa Paulina, eu tenho uma relíquia que ela me deu, lá na época, lá nos anos 90. Mas antes de Santa Paulina, São Roque Gonzalez, ele só não foi canonizado aqui porque os bispos paraguaios fizeram mais pressão, mas ele foi martirizado no território do Rio Grande do Sul, evangelizou o Rio Grande do Sul, os índios do Rio Grande do Sul, os guaranis do Rio Grande do Sul, foi martirizado no Rio Grande do Sul, tem templos dedicados a ele e seus companheiros aqui no Rio Grande do Sul, São Roque Gonzalez. Depois nós temos as 16 carmelitas de Compiègne, né, guilhotinadas pela Revolução Francesa por recusarem a renúncia à fé. São Maximiliano Kolbe morreu em Auschwitz sob os nazistas, no lugar de um pai de família. Edith Stein, né, morta em Auschwitz também, né, Santa Teresa Benedita da Cruz. Nós temos os cristãos perseguidos na Síria ainda hoje, Iraque, China, bem no século XXI. O padre Jacques Ramel, assassinado durante uma missa na França. Meus caros, o martírio é uma constante na história da igreja e nós somos chamados ao martírio como uma forma de mostrar como o evangelho é vivido. Mas não somos chamados ao martírio necessariamente de sangue. Os teólogos místicos e ascéticos muitas vezes falaram num martírio branco da fidelidade cotidiana. Talvez seja muito fácil dizer, eu queria ser mártir porque a perseguição está longe de mim. Mas eu acordo cedo, quando o despertador toca, eu cumpro os meus deveres, eu faço a minha meditação diária, eu faço o meu terço diário, eu vou à minha missa quantas vezes eu puder, eu faço minha adoração, eu fujo do pecado, eu vivo em castidade, eu vivo em amor a Deus, eu defendo o evangelho diante dos seus detratores, eu cumpro os meus deveres profissionais, familiares, religiosos. Isso é um martírio ao qual eu sou chamado. Também é testemunho e também não deixa de ser uma entrega. Muitas vezes esse martírio branco custa. Eu não vou dizer que fisicamente custe tanto quanto o martírio verdadeiro de sangue. Nós não podemos comparar. Mas subjetivamente, para algumas pessoas especificamente, pode custar muito. Levantar da cama no inverno frio, responder uma acusação contra a igreja e assim não desenvolver o respeito humano, ser viril, ser forte, ser alvo de chacota pela sua fé. E esse martírio branco tem muito a ver com esse martírio de sangue, que é o martírio vermelho, com a derramamento de sangue. Porque o testemunho dos mártires nos inspira a viver com mais zelo a nossa fé no ordinário. Até mesmo porque, como nós já falamos de Tertuliano, o sangue dos mártires é semente dos nossos cristãos. Os mártires de verdade, aqueles que entregaram a sua vida pelo Evangelho e morreram por causa de Cristo, eles vivem a radicalidade do Evangelho. Mas nós somos chamados a ver a radicalidade do Evangelho também, ainda que não sejamos mártires. O testemunho dos mártires fortalece a igreja, mas desafia cada um de nós, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso viver normal, habitual, ordinário, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, tanto quanto eles foram. Em 1 Pedro 4,14, nós temos uma reflexão que serve de exortação final para este vídeo, meus caros. Vamos ler diretamente na Bíblia? Vamos pegar a tradução do Mato Soares, a publicação da editora Realeza, da editora Tradição, né, do Obras Católicas. Vamos lá, estamos Atos Apóstolos, Coríntios, Tito, Hebreus, primeira epístola
Epístola de Pedro. Primeira Epístola Católica de São Pedro. Católica Universal, né? 1 Pedro 4. Eu gosto muito da Epístola de São Pedro, né? Fala dos exemplos dos deveres de edificar o próximo, deveres para com a autoridade pública, deveres recíprocos dos fiéis uns para com os outros, dos servos para com os patrões, dos patrões para com os servos, dos esposos cristãos. É uma epístola belíssima, né? 1 Pedro 4,14. Vamos ler a partir do 12. 1 Pedro 4, versículos 12 em diante. Caríssimos, não vos perturbeis com o fogo, que se acendeu no meio de vós para vos provar como se vos acontecesse alguma coisa de extraordinário. Mas alegrai-vos de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos alegreis também e exulteis, quando se manifestar a sua glória. Agora o 14 que eu tinha mencionado. Se sois ultrajados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sereis, porque a honra, a glória e a virtude de Deus e seu Espírito repousa sobre vós. Bendito seja Deus. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.